Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E o tema de hoje ainda tem a ver com livros, claro, é sobre isso que é o canal, mas vai envolver um pouquinho de legislação. Porque tem uma proposta de lei da tal reforma tributária do Guedes que não me agradou e não agradou muita gente. E muita gente, inclusive do ramo dos livros. Essa proposta de lei, ela atinge vários âmbitos, assim, mas vamos nos focar na parte dos livros, que é o interesse maior. Talvez você já tenha ouvido falar disso, talvez você não tenha ouvido falar. Então aqui eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo e como isso afetaria o mercado dos livros e por que não é uma boa ideia e por que tem muita gente contra. Inclusive tem um abaixo-assinado contra essa proposta de lei, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que ajuda muito, quanto mais gente assinar, mais gente mostra que está insatisfeito, que é contra isso. Mas, pois bem, o que acontece? Muita gente não sabe, né, como que é a questão tributária do nosso país no que se diz respeito a impostos e taxas e contribuições, porque o Brasil, ele tem um sistema tributário muito complexo. Eu me formei em Direito, para contextualizar aqueles que não sabem. Não trabalho na área, mas eu fiz os 5 anos do curso, me formei. Então, eu, sabendo de tudo isso que estava acontecendo, eu fui pesquisar, olhei as leis, verifiquei tudo para poder trazer informação para vocês da melhor maneira possível. Mas o sistema tributário é muito complicado. Antes da faculdade, eu nem tinha ideia de quantos tributos a gente tinha, de quão complexo era. Então, a maioria das pessoas, quando adquire um produto, não sabe o que daquele valor realmente é o valor do bem e o que é tributos que, né, acabam vindo para o consumidor final. E todos os tributos vão influenciar no preço do produto de uma maneira ou outra. Então, qualquer alteração na parte tributária pode afetar muito o preço de tudo que a gente consome, inclusive dos livros. Muita gente não sabe, mas por força da nossa Constituição é vedado cobrar impostos dos livros. Isso foi uma coisa que existe desde a nossa Constituição de 1946. Graças ao Jorge Amado, que sim é o autor de Capitães de Areia, Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela Cravo Canela. O Jorge Amado, ele foi um deputado da Constituinte de 1946 e ele fez essa proposta para que fosse incluída na Constituição, né, uma vedação da cobrança de impostos sobre livros, porque isso é uma maneira de ajudar a incentivar a leitura, de facilitar o acesso dos livros às pessoas, porque se tiver menos imposto no valor final dos livros, o preço que chega ao consumidor final fica mais baixo e assim mais pessoas podem conseguir adquirir livros e com isso desfrutar de todos os benefícios que a leitura traz. Então, a nossa Constituição atual, que é a Constituição de 1988, ela tem em seu artigo 50 uma vedação à instituição de impostos sobre o valor dos livros e outros bens. Eu estou aqui com o meu vademecum, porque tem a Constituição aqui, e o artigo eu vou ler para vocês. Na seção das limitações do poder de tributar, no artigo 150, temos: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União. E aí nós temos, né, vários incisos, e no inciso número 6, nós temos instituir impostos sobre. Aí nós temos várias alíneas, né, A, B, C, e na D é o que importa, que é livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, o trecho todo que importa pra gente ficaria se a gente fosse só direta nas partes importantes sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. O que quer dizer? Que não pode ter imposto federal, estadual, municipal sobre livros, papel para impressão e etc. E aí você deve estar pensando, uau, Rina, que legal! Então, essa proposta de reforma tributária, essa proposta de lei que você está falando, ela quer mudar a Constituição? Pode? Não. Para mudar uma Constituição não é fácil assim, é um processo muito mais complexo. Mas, na verdade, o que acontece? É preciso a gente prestar atenção na seguinte coisa. Quando fala que é vedado instituir, fala que é instituir imposto. E imposto é uma coisa, taxa é outra coisa, contribuição é outra coisa. Tudo são tributos, mas cada um tem sua categoria diferente. Ou seja, eles têm uma maneira diferente de ser feito, uma maneira diferente de ser aplicada, um limite e uma aplicação diferente e uma destinação diferente. Por isso que existem vários: impostos, taxas, contribuições. Esse artigo veda a criação de imposto para o livro,
mas ele não veda a criação de contribuições. E é aí que o bicho pega. Porque, no momento, existe uma coisa chamada PIS e PASEP. O PIS e o PASEP são duas contribuições sociais que as pessoas geralmente se referem a elas juntas, né? A gente ouve muito falar PIS e PASEP, como se fosse uma coisa só, e são duas. E são as seguintes siglas, né? O PIS é o Programa de Integração Social e o PASEP é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. E o PIS e o PASEP, então, são contribuições que são pagas pelas pessoas jurídicas, ou seja, as empresas são pessoas jurídicas, né? Quem não é pessoa física como a gente, pessoa natural, é uma pessoa jurídica. E essa contribuição, né, ela é destinada, né, é uma contribuição social, ou seja, ela tem um fim, um destino social, que seria nessa questão de seguro-desemprego, ajudar a pagar seguro-desemprego, a bônus, então as pessoas recebem esse valor. Então, em tese, as pessoas jurídicas que trabalham com livros também têm que pagar, porque é uma contribuição e não um imposto. Só que entra em cena uma lei de 2004, que é a lei de número 10.865. Essa é uma lei que não tá no Vademécum, então eu vou ter que ler no computador para vocês. É uma lei que trata sobre o PIS, PASEP e COFINS, que são essas contribuições que eu mencionei para vocês. E tem o artigo 28, que é o artigo importante dessa lei. E esse artigo fala que ficam reduzidas a zero as alíquotas de contribuição para o PIS, PASEP e do COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda do mercado interno de... E aí nós temos o inciso 6º, que é livros, conforme definido no artigo 2º da lei, de uma lei de 2003. Ou seja, é livros. Que vou até ler aqui para vocês. Fui nessa lei, que é a lei 10.753 de 2003, no artigo 2º, para falar o que é equiparado a livro para efeito da lei do PIS-PASEP, né? Fascículos, publicações de qualquer natureza que representam parte de livro, materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em material similar, roteiro de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras didáticas, álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar, atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas, textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante contrato de edição celebrado com o autor, com a utilização de qualquer suporte, livros em meio digital, magnético e óptico, para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual, livros impressos no sistema Braille. Ou seja, livro, né, como a gente conhece e de várias maneiras além das que a gente conhece. Então tá, beleza. Graças a essa Constituição é vedado cobrar imposto de livro. E de acordo com essa lei de 2004, o livro tem uma alíquota zero pro PIS-PASEP. Alíquota zero quer dizer que não vai cobrar, porque como é que você vai cobrar uma taxa de 0%? 0% é nada. E aí vem a proposta de lei nova, que é uma das várias propostas de reforma tributária que tem, mas o Paulo Guedes, ele é um economista, atual ministro da Economia do Brasil. E aí, né, ele tem essa proposta de lei, que é a reforma tributária do Paulo Guedes que a gente está falando, que é a proposta de lei número 3.887 de 2020. Essa proposta de lei também dá para você pegar online, no site da Câmara, dá para você ler ela inteiro, teor. Mas é o seguinte, esse projeto de lei institui a contribuição social sobre operações com bens e serviços e altera a legislação tributária federal. E aí essa lei, ela propõe, né, a criação dessa contribuição social sobre operações com bens e serviços, a CBS, que substituiria o PIS e o PASEP, ou seja, acabaria o PIS e o PASEP e entraria a CBS. Então essa alíquota zero de PIS e PASEP que tem nos livros, por causa dessa lei de 2004, ela deixaria de existir, porque não existe mais PIS e PASEP. E aí se aplicaria essa CBS, que é essa nova contribuição social. E aí, qual que é a alíquota, né? Qual que é a taxa? Qual que é a porcentagem que vai ser cobrada, então, nesse CBS? 12%. Guarda esse número que eu vou voltar e falar mais sobre isso. E aí, nessa proposta de lei, nós temos, né, explicando quem que é isento, quem é imune de ter que pagar essa CBS. Nós temos, né, isentos os templos, partidos políticos, sindicatos, condomínios e residenciais, que são isentas as receitas decorrentes de prestação de serviços de saúde, de venda de produtos da cesta básica, de serviço de transporte público, de imóvel residencial, materiais e equipamentos de prestação de serviços, energia elétrica, atos de cooperativas. Não inclui os livros. Então, sim, de acordo com essa nova proposta de reforma tributária, se ela for aprovada e o PIS e o PASEP deixarem de existir e o CBS for aplicado no lugar, vai ter uma alíquota de 12% a ser cobrada das editoras. E acaba que com isso as editoras, para conseguirem se manter, vão ter que repassar esse valor para o consumidor final.
Ou seja, é provável que tenha um acréscimo no valor do livro, porque 12% desse valor do livro será destinado a pagar essa CBS. Nós, brasileiros, já não aguentamos mais pagar tanto imposto, pagar tantas taxas, pagar tantos tributos e não receber uma estrutura boa no nosso país, que tem vários problemas. E aí as coisas só aumentam. E cadê, né? Como que isso ajuda? Eu falei para vocês guardarem o número 12%, que é a alíquota do CBS, porque geralmente o autor recebe de direitos autorais do seu livro 10% do valor de capa, que é o valor que a gente geralmente vê, né? É o valor anunciado do livro, esse é o valor de capa. 10%. Então vamos pensar no mundo ideal no qual o livro custa R$30. Esse é o valor de capa do livro, o valor final. É o valor que geralmente vai chegar para você na livraria. Geralmente a editora vendeu para a livraria esse valor com um desconto no preço de capa. Então, geralmente a editora vende com desconto de metade. Então, 50% ficaria aí para o revendedor. Os outros 50% é o que está com a editora. Desses 100%, então, 50% nós temos para o vendedor e 10% geralmente costuma ser o que o autor recebe de direitos autorais. Ou seja, R$15 foram para, vamos supor, para Amazon, Saraiva, qualquer livraria. R$3 foram pro autor. E aí nós temos R$12 restantes, que é o valor desse livro para cobrir os custos da editora, que tem os funcionários da editora que trabalharam nessa edição, tem a parte gráfica, toda a logística de produção do livro. E ainda tem que sobrar um dinheirinho para a editora conseguir pagar as contas no final do mês e continuar funcionando. Se for pegar 12% desse valor para a CBS, que seria R$3,60, o governo vai estar tirando do valor desse produto mais do que o autor recebe. E mais do que sobra para a editora depois de ter pago todas as contas. O governo está pegando mais do que o autor, que é quem produziu aquela obra, quem teve todo o trabalho. E o mercado editorial ele já está em crise há muito tempo. Ele já está sofrendo há muito tempo. As editoras mal aguentam pagar as contas para manter as portas abertas. Mal conseguindo o lucro, temos livrarias também com recuperação judicial, porque mal conseguem manter as portas abertas. E com essa contribuição nova, o preço do livro teria que subir para eles conseguirem manter as contas. Só que o consumidor final, que somos eu e você, a gente também não está podendo pagar esse aumento dessa conta. A gente não está com dinheiro de sobra para sair comprando os livros no valor mais caro. A gente já tá achando caro do jeito que tá. Se aumentar 12% já vai doer no bolso de muita gente. Então, alguns de nós vamos ter que comprar menos livros. Alguns vão ter que parar de comprar livros. E isso só vai trazer mais prejuízo para o mercado editorial, que como um todo é um prejuízo para o país inteiro. Porque o Brasil é um país que mal lê. E aí, se as pessoas que leem acabarem consumindo menos livros por causa do valor, só piora o que já tá ruim. E como eu disse, tem muita gente incomodada com essa reforma tributária em vários aspectos. Tem gente que questiona a constitucionalidade dela, mas eu não vou entrar em detalhes disso aqui porque tô focando no livro, como eu disse. E aí o que acontece? O deputado Marcelo Freixo questionou Paulo Guedes sobre essa medida. No caso, eu não vi, né? Eu tô falando sobre fontes que eu vi online. Esse que eu tô lendo no site da Veja, que é o seguinte: o Marcelo Freixo questionou essa medida, né? E aí, o ministro, né, o Paulo Guedes, falou: vamos dar o livro de graça para o mais frágil, para o mais pobre, e não isentar o deputado Marcelo Freixo, que pode muito bem pagar por um livro. Nós não precisamos de isentá-lo para ele comprar o livro dele. Eu também, quando compro meu livro, preciso pagar meu imposto. Sou super a favor de doar livros ou de facilitar o acesso das pessoas mais pobres aos livros, porque livro virou artigo de luxo no Brasil. Se você mal tem dinheiro para pagar as contas do mês, você não vai comprar um livro. E tem muita gente de baixa renda que queria sim poder comprar vários livros e ter uma estante cheia e ler o que quer, mas acaba que não tem muita escolha, não tem muita opção, porque a gente quer sobreviver primeiro. Então não sou contra. Se tivesse uma maneira de facilitar o acesso das pessoas de baixa renda aos livros, eu ia ser completamente a favor. Só que ele não mencionou se tem uma medida, o que o governo está pensando para fazer e como essa medida vai ser exercida, se eles vão doar livros, que tipo de livros eles vão doar. Porque tá, beleza, legal doar o livro, mas deixa a pessoa escolher o que ela quer ler. Vocês vão simplesmente escolher os livros que agradam vocês na temática? Como que vai ser? É melhor facilitar o acesso da pessoa ao livro para que ela possa escolher o que ela quer ler, ela possa escolher o livro que ela quer, em vez de simplesmente você doar o que você acha que é melhor para ela.
Outra coisa também é que esse argumento do Guedes basicamente presume que apenas a elite brasileira, apenas as pessoas com grande poder aquisitivo consomem livros. Apenas as pessoas que não vão ser afetadas por esse aumento no valor por causa dessa tributação nova. O que não é o caso. Tem muita gente que não é de baixa renda e também não é rico e consome livros. Eu, por exemplo, aumentando o valor do livro vai ficar horrível para mim. Eu não tenho dinheiro de sobra. Qualquer aumento no valor do livro já me afeta e já me incomoda. Eu não sou como o ministro Paulo Guedes, eu não sou como o deputado Marcelo Freixo, que podem pagar um aumento no valor do livro porque o salário deles é bizarro de tão alto. E tem muitos brasileiros aí que não são de baixa renda e que não são ricos, que gostam de livros, que gostam de comprar livros, que ajudam a movimentar o mercado literário. E essas pessoas vão ser afetadas, essas pessoas vão sofrer, essas pessoas vão ter que deixar de comprar livros, e isso vai afetar o mercado como um todo, que vai afetar a economia do país inteiro, e vai afetar também a cultura desse país, que já está sofrendo há muito tempo. E aí tem esse artigo legal na Folha, que eu também vou deixar o link na descrição, que tá falando o seguinte: na mais recente Bienal do Livro no Rio de Janeiro, da qual participaram 600 mil pessoas, grande parte era de jovens de classe C. Na FLUP, que é Festa Literária das Periferias, os dados são ainda mais eloquentes. Do público total do evento, 97% se declaram leitores frequentes de livros, 51% têm entre 10 e 29 anos, 72% são de não brancos e 68% pertencem às classes C, D e E. Ou seja, tem gente aí que não é completamente baixa renda e tem gente e aí que também não é rico, e é muita gente que lê, e é muita gente que gosta de livros, é muita gente que quer comprar livros, mas a gente só pode comprar os livros se o valor deles couber no nosso bolso, no nosso orçamento. E essa mudança não vai ajudar em nada. Eu acho que já deu pra perceber que eu tô muito nervosa com isso. Tá me incomodando há muito tempo. Eu até demorei pra fazer esse vídeo, eu não sabia se eu deveria fazer, mas eu percebi que eu tenho sim que falar, que se é algo que tá me incomodando e eu tenho uma plataforma, eu devo falar sobre isso. E é o que eu estou fazendo aqui. Isso eu tô gravando depois de tudo, porque eu já me acalmei agora, mas enfim. Eu esqueci de falar que tem um manifesto muito legal que entidades relacionadas ao livro escreveram. Eu vou deixar o manifesto também na caixa de descrição para vocês lerem, e tem muito mais links, eu vou buscar mais links de mais fontes. Inclusive tem uma moça, ela trabalha na editora Record, se não me engano, e ela mencionou que essa questão da imunidade, né, tributária dos livros é o que permitiu manter o valor dos livros abaixo da inflação. Porque, se não me engano, um livro que custava 30 algumas coisas em 2004, posso estar errada, eu vou deixar a thread dela no Twitter aqui na descrição. Mas esse livro que custava 30 alguma coisa estaria custando hoje R$ 100, por causa de todos os ajustes da inflação. Então, o fato de todos esses alíquota zero de PIS/COFINS, o fato da Constituição vedar a criação de impostos para livros, tudo isso contribuiu para que o valor se mantivesse mais baixo do que teria chegado. Assim, tá alto pra gente? Tá. Mas poderia estar muito pior, e essa CBS tá aí querendo piorar muito, então. Eu já tinha planejado mais pra frente falar sobre como o Brasil é um país de poucos leitores, pegar estatísticas e trazer. Talvez eu faça mais pra frente, ainda esse mês, se eu conseguir organizar, sentar e pegar a pesquisa. Mas o fato é, não preciso de pegar esses dados agora e mostrar pra vocês pra saberem que o Brasil tem poucos leitores. Eu, você e outras pessoas que você conhecem vão conhecer leitores, mas vão perceber que a maior parte das pessoas não são leitores, né? Diz que a média de livro que o brasileiro lê é menos de 3 livros por ano, então, em vez de dificultar o acesso aos livros, deveria facilitar. E a facilitação do acesso aos livros não é acrescentando uma contribuição a mais, uma tributação a mais que vai fazer aumentar o valor desse bem. Por fim, tem uma hashtag no Twitter que tá rolando, que é Defenda o Livro. Então, gente, use essa hashtag, vão atrás de mais informações. E mais uma vez, por favor, assinem o abaixo-assinado pra gente provar pra o governo, pra gente provar pra os parlamentares que nós não queremos mais tributo no livro, que a gente quer uma facilitação, e isso não se dá através de um preço mais alto. Então por hoje é só, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!